Gostaria que você não andasse, não conversasse. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus nesta hora. Obrigado, irmão Daniel. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. A partir do verso 1 diz o seguinte. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 até o 6. Depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Você pode dizer amém? Essa semana eu recebi um testemunho de uma de nossas irmãs que está conosco através das nossas transmissões lá da Bahia, lá de Salvador, a irmã Zenilda. Ela está lá e está congregando com a gente, né, dizimando aqui, ofertando aqui. E o testemunho dela foi o seguinte, a partir do momento que ela começou a dizimar e ofertar aqui na igreja, Deus abriu as portas para ela. Eu creio que você pode celebrar ao Senhor juntamente com ela, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus é um Deus de milagre. Esse mesmo Deus que agiu na vida da irmã Zenilda, é o mesmo Deus que age nas nossas vidas. É o mesmo Deus que traz milagres sobre as nossas vidas. É interessante a gente entender que precisamos ter a orientação do Senhor em tudo que nós fizermos. Em todos os nossos trabalhos, nós precisamos ter a direção de Deus. Entenda que sem a presença de Cristo e sua mão nos direcionando, nos conduzindo, aquilo que nós fizermos pode se tornar um fracasso. Sem a direção de Deus em nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo, aquilo que nós fizermos pode se tornar um fracasso em nossas vidas, pode se tornar inútil. Entenda, os discípulos estavam reunidos e Jesus havia sido morto, já ressurreto, mas eles dizem uns aos outros, Pedro toma a frente e diz, vou pescar, e os outros foram com ele. Por quê? Pedro decidiu ir pescar. Eu quero meditar com você nesta noite sobre a providência divina. Você precisa de uma providência de Deus na sua vida? Os discípulos voltaram a pescar, foram pescar. Eles estavam perdidos, não sabiam o que fazer. Veja que ainda não tinham sido comissionados. Talvez o Espírito Santo o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre a vida deles de forma veemente, de forma intensa. Eles haviam recebido uma ordem, fica em Jerusalém,
até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24 fala sobre isso. Mas no momento eles não sabiam o que fazer, então eles abandonam Jerusalém. Abandonam a ordem de Deus para eles e decidem: nós vamos pescar. Eu concordo que eles precisavam pescar. Precisavam do sustento para a vida deles. Era a profissão deles. Era o que eles sabiam fazer. Mas por que eles desobedeceram uma ordem? Por que eles não ficaram em Jerusalém? Por que o coração deles encheram, viram Jesus sendo morto, ainda não tinha tido notícia de que ele havia ressuscitado? Por que eles se unem e decidem, vamos pescar? Mas é interessante que mesmo eles sendo profissionais da área, mesmo sabendo pescar, foi a noite mais frustrante na vida deles, eu imagino. Eu não sou um exímio pescador. Na verdade, a única vez que eu fui pescar, eu fiquei meia hora segurando a vara, não peguei nada, abandonei a vara e fui dormir. Os amigos ficaram bravos porque eu ocupei uma vaga no barco. E ainda comi o peixe deles. Eles não apanham nada. Entenda, o Jesus ressurreto estava longe. Jesus não estava próximo. A comunhão com Jesus é a condição para o seu sucesso. Vou repetir. A comunhão com Jesus é a condição para o sucesso profissional, familiar, na sua vida. Eles precisavam receber uma orientação de Cristo. Ao ponto que Jesus chega à beira da praia e grita para eles: ei, lança a rede do outro lado. Espera aí, os peixes que estavam do lado esquerdo, do lado direito, não poderiam passar para o lado esquerdo? Eu acredito que sim. Entenda, são profissionais, sabiam o que estavam fazendo, mas foram frustrados. Os peixes que poderiam nadar de um lado para o outro, poderiam atravessar do lado esquerdo para o lado direito, e entrar naquela rede, mas não aconteceu. Foi preciso uma ordem, foi preciso uma orientação, foi preciso uma direção de Deus para a vida deles, para que eles obtivessem sucesso em sua pesca, em seu empreendimento, em seus negócios. Foi preciso uma direção de Deus. Não é diferente comigo e com você. Quantas vezes nós temos, como diz lá no Goiás, quebrado a cara, dado com a cara na parede, por uma falta de orientação, por uma falta de direção de Deus em nossas vidas, por falta de buscarmos em Deus a direção para os nossos problemas. Mas mediante tudo isso, os discípulos, eles não reconheceram Jesus. Quando Jesus chega na praia e grita: tendes alguma coisa para comer? Eles não reconhecem Jesus. E eu anotei algumas possíveis razões, ou algumas prováveis razões, para esse não reconhecimento. A primeira delas, talvez porque ainda não era dia claro, ainda estava meio escuro, meio de madrugada, ainda estava meio
meio escuro ainda. Aquela neblina do dia começando. Talvez pela distância do barco deles até onde Jesus estava. Ou mesmo porque não foi permitido, naquele momento, reconhecerem. Ou talvez, após a sua ressurreição, reconhecer ao Senhor Jesus requeria determinada preparação mental e espiritual do homem interior. Entenda, as coisas, a mente destes homens estavam voltados para as coisas naturais. Para eu e você termos um encontro com Cristo, nós precisamos ter uma mente espiritual. Uma mente natural não pode compreender as coisas espirituais. Era a profissão deles, eles sabiam o que estavam fazendo, mas talvez o abandonar a sua Jerusalém, o seu porto seguro, a sua ordem, abandonar a ordem que Jesus havia dado a eles, a carne começou a falar mais alto. Entenda uma coisa. A nossa caminhada cristã é um desafio. Se você não está tendo desafio na sua caminhada com Deus, tem alguma coisa errada. Se não está tendo obstáculos na sua caminhada com Deus, tem alguma coisa errada. Eles avistam Jesus, mas não reconhecem. Eles o vêem de longe, mas não reconhecem. Sabe qual é o grande problema dos obstáculos que enfrentamos? É que muitas vezes eles nos distanciam de Deus. Muitas vezes a nossa mente vai ficando cauterizada com os problemas, e a gente já não encontra mais Jesus, a gente já não vê mais Jesus, a gente já não reconhece mais a ação, aquilo que Deus está fazendo. A gente já começa a ver as coisas muito natural. Eles trabalham a noite toda, lançando rede, puxando rede, lança a rede, puxa a rede. E no outro dia cedo eles desistem, eles vão lavar as redes. Por que desistir? Normal, a gente trabalhou, não pegamos nada, é normal. Entende? Como os problemas vai nos distanciando, vai cauterizando a nossa mente, a gente passa a não ver mais Jesus agindo. E muitas vezes é preciso Deus entrar e travar as portas de tal maneira que você fala, agora é só Deus. Agora não tem mais jeito, agora é com Ele. Eu quero que você pense nesta noite os desafios em que temos enfrentado na nossa vida. Tem nos distanciado ou tem nos aproximado de Deus? Você tem visto Jesus na sua vida, em meio às dificuldades, em meio aos problemas? Ou o seu coração tem sido cauterizado e você tem visto as coisas como naturais? É normal, eu trabalhei, não pegou, então tá bom, vamos embora, deixa, amanhã eu volto e pesco de novo. Jesus quer nos levar a um patamar mais alto de experiências com Ele, amém?
Jesus quer te levar a um nível mais alto de comprometimento com Ele, de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Os discípulos tiveram essa experiência. Já pensou que experiência tremenda? Estão trabalhando, falam: olha, Jesus, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Mas porque o Senhor está falando, nós vamos ouvir a sua voz. Interessante, eu chamo sua atenção para isso. Até esse momento, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Poderia ser mais um qualquer gritando: olha, lança a rede do outro lado. Os discípulos não reconheceram Jesus. Quantas vezes Deus está nos dando a oportunidade de conhecermos mais e mais, como foi ministrado na quinta-feira, como foi cantado hoje, a respeito de Jó. Como Jó, mas o nosso coração endurecido está nos distanciando mais de Deus, está nos afastando mais de Deus. Eu quero que nesta noite, a noite onde nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos participar da ceia do Senhor, eu quero que você rompa com a sua mente natural. Eu quero que você rompa com os seus pensamentos naturais e comece a enxergar o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Comece a contemplar a grandeza, a bondade de Deus sobre a sua vida. Como está a sua mente a respeito das coisas espirituais? Tu sabe, às vezes a gente olha para a nossa casa, é assim mesmo, não tem mais jeito. Às vezes você olha para o seu trabalho e está dizendo: é assim mesmo, não tem mais jeito. Eu venho como um profeta de Deus nesta noite para te dizer: tem uma resposta de Deus para a sua vida. Tem uma direção de Deus para a sua vida. Tem um milagre de Deus para a sua casa, tem um milagre de Deus para você, tem um milagre de Deus lá na sua empresa, nos seus negócios, tem um milagre de Deus na sua saúde. Tem um milagre. Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede mais uma vez. Ei, entenda uma coisa: para que o milagre aconteça, depende de uma obediência. Para que o milagre aconteça, depende de uma tomada de decisão. Depende de eu querer romper com os meus pensamentos, com as minhas vontades, e dar um passo de fé. Veja a condição daqueles discípulos. Que frustração é para aqueles pescadores alguém perguntar: olha, vocês têm alguma coisa de comer aí? E eles dizerem: Senhor, nós não temos nada. Que frustração. Eles dizerem: olha, nós trabalhamos a noite toda e não conquistamos nada. Que decepção. Você imagina você chegar num restaurante e pedir um prato de comida e eles disserem: olha, a gente não tem comida. Não é porque vendemos tudo, é porque não temos para oferecer.
Imagina a frustração. Foi essa a sensação destes discípulos. Foi essa a condição que eles estavam enfrentando. E com isso veio um cansaço. Com isso vem o desânimo. Vem a tristeza. Talvez você está aqui nesta noite me ouvindo e está como um desses discípulos, frustrado, cansado, tem lutado tanto e não vê resultado. Quantas noites de sono você já perdeu em prol de situações? O quanto você já se doou para ter uma resposta e a resposta não veio. E ainda no final ou na manhã tem que lavar a rede, tem que limpar, tem que tirar as coisas que vêm na rede, a sujeira, o lixo, o entulho que vem, para preparar para um novo dia. E você está dizendo: eu não aguento mais, não dou conta mais. Ontem ouvimos isso de uma irmã, chorando, falando: pastor, não dou conta mais, não aguento mais, a luta é demais, é intensa, eu estou a ponto de desistir. Eles estavam exaustos. Você já passou uma noite acordado, trabalhando? É fácil? Não é. E ainda não tem resultado do trabalho, porque um trabalhador espera resultado, sim ou não? Quando você está trabalhando, você está produzindo, você espera ter resultado daquilo que você está fazendo. Eles não tiveram resultados. A condição deles não era a melhor. A condição era de chutarem o pau da barraca e desistir de tudo. Havia uma necessidade de sustento. O peixe era o sustento deles. Havia uma necessidade de abundância. Pode lançar, por gentileza, Filipenses capítulo 4 e o versículo 19. Eu quero que você leia isso nesta noite tomando posse. Filipenses capítulo 4. Você lê aqui comigo, vamos juntos? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Agora eu queria que você lesse. Puxa a máscara assim um pouquinho, ó. Só um pouquinho, só para eu te ouvir. Vai, vamos lá? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Veja, eles tinham uma necessidade. Não diferente dele, nós temos uma necessidade. E aí vem uma promessa: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eles tinham uma necessidade. Eles tinham uma necessidade de vitória. Eles estavam frustrados.
estavam derrotados, fracassados. Precisava de algo para mexer com eles. Eles tinham uma necessidade de um milagre. Mateus 26, 19 diz o seguinte: Mateus 26, 19. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruídos e prepararam a Páscoa. Você conhece o contexto desse texto, onde Jesus orienta os discípulos a irem e encontrarem uma sala, um espaço, para que a Páscoa fosse preparada. E eles fazem. E eles vão e fazem, encontram um homem, né? E ali a Páscoa, o momento da ceia é preparado. E eles vivem um grande milagre, um grande momento com Cristo. Sabe, a nossa vida, ela precisa estar firmada naquilo que Deus é. A nossa vida precisa estar baseada naquilo que Deus é. E nós cantamos aqui que meu Deus é um Deus de milagre. Meu Deus é um Deus que faz milagres. Esses discípulos entraram numa casa de um desconhecido, de uma pessoa que eles não sabiam quem era. E o coração daquele homem já estava aberto para receber aqueles homens. E falar: vocês podem preparar a ceia, vocês podem preparar a Páscoa aí. Os discípulos precisavam de um milagre. E é interessante que Jesus diz lá em Lucas 1,37: para Deus nada é impossível, porque para Deus nada é impossível. Aqueles homens trabalham a noite toda, lança a rede, puxa a rede, se cansam, se frustram, mas com uma palavra, com uma direção, com uma orientação, um grande milagre acontece na vida daqueles homens. Jesus diz a eles: olha, lança a rede do outro lado. O final do texto diz que eles tiveram dificuldade para puxar a rede. Queria eu estar nessa pesca. Eita, ia comer muito peixe. Lance a rede do outro lado e vocês vão achar peixes. Aí me vem uma terceira e última pergunta: o que foi necessário para a providência divina? Em primeiro lugar, a presença de Jesus. Você quer uma providência de Deus na sua vida? Jesus precisa ser o centro da sua vida. A segunda coisa que foi necessária, uma orientação de Deus. Se não fosse uma direção de Deus, eles não teriam vivido esse milagre. E uma terceira razão, uma terceira atitude foi necessária: a dependência de Jesus. Nós estamos falando sobre providência divina.
Eu creio que Deus está entrando na sua casa com providência. Eu creio que Deus está entrando na sua vida com providência. Eu creio que Deus está entrando nos seus negócios com providência. Eu creio que Deus está entrando a seu favor com providência. Mas é preciso a presença dEle, é preciso a orientação dEle, e é preciso dependência dEle. Eles poderiam ter ficado muito bem na primeira resposta: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, e por essa razão não vamos lançar a rede de novo. O pescador sou eu que sei. Mas eles se humilharam e falaram: Senhor, sobre a tua palavra, sob a tua direção, nós vamos lançar a rede, nós vamos te obedecer. Nós vamos depender de Ti. Nós vamos confiar na Tua palavra. – 2020 não tem sido fácil para muita gente. Muitas pessoas têm vivido momentos desafiadores. Nós estamos apoiando uma igreja lá em Santo Antônio do Descoberto. Pastor Rogério, um amigo meu de infância. A igreja dele fica de frente para uma boca de fumo. Os traficantes ficam dando tiro próximo à casa dele. E nós levamos recentemente 10 cestas básicas. 10 cestas básicas. O que é 10 cestas básicas? Aquele homem saltou de alegria, feliz da vida. Quantas pessoas estão próximas de nós precisando de um milagre? Esse tempo em que nós estamos vivendo não é um tempo fácil. Não tem sido um tempo tranquilo, mas eu creio que a provisão de Deus há de chegar sobre as nossas vidas. Eu creio que a provisão de Deus há de alcançar a nossa casa, a nossa família, e nós viveremos os milagres de Deus. Nós vamos poder ajudar outras pessoas. Nós vamos poder manter outras pessoas, sustentar outras pessoas. Jesus pede um peixe para comer. Ele diz: Senhor, nós não temos. Mas é interessante, Jesus libera a palavra. E agora eles não têm um, mas eles têm uma rede cheia de peixe. O Senhor está liberando uma palavra a teu favor nesta noite. Eu não sei se você compreende, mas eu creio que até o final de 2020, milagres acontecerão na tua casa. Provisão de Deus virão a teu favor. Provisão de Deus virão na tua casa, na tua família. E você testemunhará da grandeza de Deus. A condição dos discípulos era obedecer, era ter a direção, era ter orientação. E a condição de Jesus para os discípulos era que eles confiassem nele. Certa vez Jesus disse para Marta e Maria: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. A minha e a sua condição nesta noite é de confiarmos em Deus, é de acreditar